de uma baleia cachalote. Eu e meu colega o examinamos e dissemos: é uma nova espécie. Barney chamou a criatura de Brigmophyseter gigensis, a baleia cachalote mordedora. Nos mares pré-históricos, os cachalotes mordedores estavam entre as maiores e mais mortais baleias, muito mais que as atuais baleias assassinas. Como tínhamos o esqueleto completo, pudemos estimar o tamanho da Brigmophyseter em cerca de 12 metros. Em comparação com as baleias modernas, é um tamanho médio. Não é muito grande, mas na época estava entre as maiores baleias do mundo. Quando estudaram o DNA da baleia, os paleontólogos encontraram algo surpreendente. As baleias eram parentes próximas de animais de casco, em particular os porcos e os hipopótamos. A origem evolucionária das baleias há 55 milhões de anos e os animais terrestres dos quais elas são parentes têm sido alvo de muito interesse nos últimos anos. E as evidências paleontológicas, os fósseis e o DNA de baleias vivas e outros animais hoje indicam que as baleias são parentes próximas de mamíferos de casco. Encontramos patas traseiras de baleias que andavam. Essa pata traseira tinha uma dupla tróclea astragaliana. O astrágalo é um osso do tornozelo que tem uma superfície curva superior e inferior que confere um andar flexível. Permite que uma gazela pule uma cerca. E essas baleias primitivas que andavam tinham esse tipo de pata. Nenhum outro mamífero tem essa pata traseira. Mas, diferentemente do megatubarão, o cachalote mordedor vivia em famílias. As baleias, em geral, são animais sociais e os cachalotes também vivem em grupos pequenos. E supomos que, durante o Mioceno, havia pequenos bandos de cachalotes. E podemos também supor que, quando atacadas, tentavam defender umas às outras. Há grandes vantagens em caçar em grupo, porque grupos podem fazer coisas que indivíduos, na verdade, não conseguem. Podem cercar a presa, podem atacar de vários lados. Acho que quando podiam, elas certamente caçavam em bando. Caçar juntas em bandos coesos permitia que os cachalotes tivessem mais sucesso. Mas se separar do grupo podia significar derrota contra os rivais. Vivendo em grupo e sendo imensas, elas eram mais letais. Mas o nome cachalote mordedor indica a verdadeira fonte de força desse animal: seus dentes. O que torna a Brigmophyseter uma baleia tão incrível é que ela tem dentes superiores e inferiores. Ao todo, ela tem 44 dentes. Mas não são dentes de uma baleia gentil e amável. São do mesmo tamanho que os dentes do tiranossauro. Os dentes são grandes. Não são tão serrilhados como os dos megalodontes ou outros grandes tubarões, mas são grandes e pontudos. Os dentes se encaixam. De fato, este dente de uma baleia cachalote mostra onde o dente oposto se encaixou aqui, encostando na coroa. E isso é típico desses dentes fossilizados. E tem uma mancha na frente e atrás, no local onde o dente oposto se encaixou nele. A raiz do dente está profundamente ancorada na mandíbula inferior e a coroa é vertical. Com isso, o dente não consegue se deslocar. Está ancorado no osso e a mandíbula tem esta largura. Esses dentes fortes, curvos e profundamente enraizados eram ideais para caçar várias espécies aquáticas. Sendo assim, a baleia mordedora competia diretamente com o megalodonte. Acho que era um grande predador, era um animal muito carnívoro e podia caçar e comer o que quisesse. O cachalote mordedor japonês foi encontrado em depósitos onde também havia golfinhos, outras baleias e leões marinhos muito primitivos. Todos podem ter sido parte de sua dieta. Provavelmente também comia peixes, lulas, tubarões e outros tipos de mamíferos pequenos. Sua dieta devia ser muito variada. Diferentemente do cachalote moderno, o do fóssil tinha dentes grandes e funcionais nas mandíbulas superiores e inferiores. Esses dentes eram especialmente adaptados para segurar presas com escamas escorregadias.
E para encontrar presas, não importava as condições da água. A baleia mordedora empregava algo exclusivo das baleias cachalotes: o sonar. Elas desenvolveram um sonar de localização muito aguçado associado ao cérebro, que é algo exclusivo das baleias com dentes, e o sonar do cachalote é muito desenvolvido. O sonar funciona assim. O animal emite um som e as ondas sonoras se afastam do crânio. Quando atingem alguma coisa, as ondas sonoras voltam para o animal e receptores no cérebro formam a imagem do que está à frente. Onde está, em que direção está indo e qual o seu tamanho. O sonar funciona como olhos na escuridão. A vantagem do sonar é que supera as condições de má visibilidade à noite em águas turvas. Então é muito útil porque em águas próximas ao litoral há muitos sedimentos agitados por ondas. E as águas são mais turvas do que um pouco mais longe da costa. Era uma vantagem nessas situações. Mas o sonar não servia apenas para encontrar alimento e ver no escuro. Era uma arma capaz de matar. O sonar geralmente é usado para localizar presas nas partes profundas e escuras do oceano. Mas as baleias podiam concentrar o sonar num raio muito mais denso. E o usavam como um ariete contra algumas presas e alguns predadores. O som se desloca mais rápido e mais longe debaixo d'água do que na superfície. Então, se estiver em algum lugar e uma dinamite explodir a 3 metros de distância de onde você está, você morrerá só por causa da onda de choque. Agora, multiplique isso por 10 e você não só morrerá, como será desintegrado. Mas a Brigmophyseter tinha um ponto fraco. Ao contrário do megalodonte, não conseguia recuperar os dentes que perdia. No entanto, ela tinha outra arma à sua disposição. Podia usar a cabeça como um poderoso ariete. Bater no tubarão era útil, não lhe causava muitos danos, a não ser que batesse nas brânquias ou nos olhos, ou algo assim. Mas o mais importante é que era uma distração. Porque um predador, ao atacar, precisa se concentrar na presa e não pode se distrair. Qualquer coisa que o distraia da tarefa de atacar um indivíduo ou consumir um indivíduo poderia impedi-lo de ter sucesso. Lideradas por um macho dominante, as Brigmophyseters andavam em grupos de 6 ou 7 membros e defendiam umas às outras. Algo que esperávamos certamente acontecia. As baleias defendiam os membros da família contra não só tubarões, mas outros grandes vertebrados marinhos, como outros tipos de baleias. Eram baleias predadoras e assassinas. Mas como os investigadores conseguem entender o comportamento dos megalodontes e dos cachalotes mordedores, criaturas que viveram há 15 milhões de anos? Como o instinto animal não muda ao longo das gerações, eles estudam os parentes modernos desses animais. Um dos princípios básicos da paleontologia é que o presente é a chave para o passado. Precisamos usar a anatomia, a coloração, o comportamento dos animais modernos para interpretar os fósseis. Se não o fizermos, não teremos nenhuma base. Então, é por isso que se faz ótimas reconstruções de animais atualmente. Mas sempre buscamos algo hoje que seja relacionado ou análogo ao animal cujo fóssil estudamos. A baleia cachalote mordedora percorreu em bandos os mares pré-históricos. Poucos animais eram grandes o bastante para vencer essas baleias assassinas. Mas milhares de ossos mordidos de baleia encontrados no mundo todo provam que um peixe se alimentava delas: o megalodonte. As baleias cachalote formam unidades familiares para se proteger e nutrir seus filhotes. Os grandes tubarões brancos se relacionam apenas durante o acasalamento e chegam a comer os filhotes. Agora, novos avanços na ciência forense revelarão como comportamentos tão opostos interagiam nos mares pré-históricos. O megalodonte foi o maior dos tubarões a habitar os oceanos.
Suas mandíbulas eram feitas de cartilagem, não de osso, o que lhes dava uma extraordinária flexibilidade sem sacrificar sua força. De fato, um estudo recente realizado em Sydney, Austrália, revelou que o megalodonte tinha a mordida mais forte de todos os animais na história do planeta, capaz de esmagar um caminhão com facilidade. Imagine como seria ver esses dois monstros das profundezas se encontrando de frente em uma batalha até a morte. Seria uma cena aterradora jamais imaginada. Bom, não temos como saber tudo o que podia ocorrer, mas podemos propor um cenário realista, com base no comportamento de seus parentes modernos. O megalodonte era um tubarão branco gigantesco, então podemos ter certeza de que se comportava da mesma forma. O Brigmophyseter era um cachalote feroz, com dentes perigosos. Então, podemos pensar nos cachalotes modernos e acrescentar mais dentes e a ferocidade. Aí teremos uma boa ideia de como essa baleia era. Então juntamos os dois e saímos do caminho. Quando vemos uma recriação dessas batalhas, mesmo que não seja a única possível, está baseada nos fatos que temos disponíveis. Poucas criaturas na terra ou no mar se equiparavam ao megalodonte em força mortal. De fato, a mordida do megalodonte era de 20 toneladas, enquanto que a do tiranossauro era de apenas 3 toneladas. O megalodonte era um tubarão enorme. Nossa estimativa, baseada em seus dentes, é que um megalodonte bem grande teria mais de 15 metros, o tamanho ou o comprimento de uma grande baleia jubarte, e pesaria muitas toneladas. A baleia cachalote mordedora era movida pelo movimento ascendente e descendente de sua cauda, que lhe permitia alcançar velocidades de 40 km por hora. O megalodonte movia a cauda de um lado para outro para impelir seu enorme corpo, mas seu colossal tamanho limitava a velocidade a 24 km por hora. Os tubarões e as baleias são totalmente diferentes. O corpo da baleia é sustentado por um esqueleto ósseo, enquanto o do tubarão é feito de cartilagem. O tubarão pode virar e manobrar com muito mais facilidade, porque não tem a limitação da baleia com o seu esqueleto ósseo. Então o tubarão é bem mais ágil. Quanto à velocidade, a baleia, sendo um pouco menor, tinha menos massa e podia ser bem mais veloz. Os tubarões fazem curvas com muito mais rapidez. Podemos comparar um tubarão a uma Ferrari. A baleia se parece mais com um navio petroleiro. A baleia demora muito mais para fazer curvas e não as faz tão fechadas. Mas o tubarão pode torcer o corpo rapidamente e se mover mais velozmente pela água. Poucas criaturas nos mares pré-históricos tinham armas tão grandes como a baleia cachalote mordedora e o tubarão megalodonte. Cada dente era especialmente adaptado para capturar e matar as presas. Estes são os fósseis de um dente de megalodonte e de um dente de baleia cachalote, e são muito diferentes. O dente de tubarão é serrilhado ao longo da borda, como uma faca para carnes, e o dente da baleia cachalote servia para furar e segurar. Os dentes dizem muito sobre como os animais os usavam. A baleia os usava para agarrar e segurar a presa. Mas o que o tubarão fazia era totalmente diferente. Ele rasgava e arrancava grandes pedaços da carne da vítima. Imagens mostram como os tubarões brancos modernos retalham as presas. Com o megalodonte era igual, mas com uma boca capaz de engolir um barco. Duas criaturas, cada uma do tamanho de um ônibus.